A batalha começou. Essas instruções que Deus deu a Moisés, para ele poder falar para Arão, sucedeu após a morte dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que pegaram fogo estranho e levaram no lugar santo, levaram no santuário, para poder fazer sacrifício. E sendo eles levando fogo estranho, Deus o matou. Então, após isso, o Senhor deu algumas advertências para Moisés, que a culpa recairia para Arão, porque ele não advertiu os seus filhos quanto ao que eles deveriam fazer. No entanto, o Senhor fez a questão de enfatizar mais uma coisa. Disse para Moisés, olha, fala para Arão também, apesar dele ser o sumo sacerdote, não deve entrar continuamente no lugar santíssimo. Ele vai entrar apenas nesse lugar santíssimo uma vez por ano para poder fazer a expiação. Primeiro, por ele e depois em favor do povo todo. Então, queridos irmãos, o dia da expiação, conforme nós lemos aqui no relato, acontecia no 10º mês, que equivale a nós entre setembro e outubro do calendário gregoriano, em comparação com o calendário judaico. Então, fazendo algumas perguntas direitas, para termos uma compreensão do que estamos a estudar, a primeira questão que fica é: por quem ou para que era feita a expiação? Não é? A expiação era feita em favor de quem? Conforme já dissemos. O versículo 33 responde: e ele fará uma expiação pelo santuário sagrado, e ele fará expiação pelo tabernáculo da congregação e pelo altar, e fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então a expiação era feita em favor de tudo isso que nós aqui acabamos por fazer menção. Então, nos nossos dias, não é? Por quem é feita a expiação? Uma vez que estamos aqui a tratar da tipologia. Conforme dissemos, não é? Arão entrava uma vez por ano, no 10º mês, para poder fazer a expiação pelo povo. E nós sabemos que dentro do antítipo, Jesus Cristo entrou uma vez, conforme diz o livro de Hebreus, isso no ano de 1844, no dia 22 de outubro. O nosso grande sumo sacerdote saiu do lugar santo e passou para o lugar santíssimo do santuário celestial. Então, vimos por quem era feita a expiação no santuário terrestre. E por quem é feita a expiação no santuário celestial. Então, tenho aqui um manual. Cristo em seu santuário, da irmã White, página 121. Aqui a profetisa explica de quem são os casos a serem considerados neste momento que Cristo está no santuário celestial. Ela diz assim: no cerimonial típico, somente aqueles que tinham vindo perante o Senhor com confissão e arrependimento e cujos pecados por meio do sangue da oferta para o pecado eram transferidos para o santuário é que tinham parte na cerimônia do dia da expiação. Ou seja, aqueles que iam em contrição e faziam oferta, não é pelo pecado, eram os únicos que tinham lugar no grande dia da expiação. Já aqueles que viviam uma vida liberal não faziam parte deste dia. E ela continua dizendo: assim, no grande dia da expiação final e do juízo de investigação, os únicos casos a serem considerados são os do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios é uma obra distinta e separada, e ocorre em um período posterior. 1 de Pedro 4,17. É tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Então, queridos irmãos, a profetisa está a dizer que neste exato momento, os casos que são considerados diante do santuário celestial são casos do professo povo de Deus. O caso dos ímpios é uma obra distinta e separada, e cujo acontecimento será tido em uma época posterior. Vejamos, irmãos, existem quantas fases do juízo? 3 fases. A primeira, investigativo. Segunda,
comprovativo, terceira, executivo. Muito bem. No juízo investigativo, queridos irmãos, o juiz é Deus. Não é isso? Deus o Pai é o juiz. E Ele deu o juízo ao nosso Senhor Jesus Cristo. O advogado é Jesus. O acusador dos nossos irmãos é quem? Satanás. E as testemunhas, segundo Daniel capítulo 7, são quem? Os anjos. Agora, os seres cujo caso está a ser analisado neste exato momento são o professo povo de Deus. E a partir do ano de 1844, o caso começou primeiro pelos justos mortos, começando na pessoa de Abel e indo de forma sucessiva, não é? E vamos ver até que momento, até que período os casos passou para os vivos ou passará para os vivos. No juízo comprovativo, Jesus continua sendo juiz. As testemunhas são quem? São quem? Quem são? São os homens. No juízo comprovativo, os homens estarão comprovando porque que o Cicrano e o Beltrano não estão aonde? No céu, de modo a testificarem da justiça de Deus. Já no juízo executivo, é um juízo pertencente somente a Deus, não é? A justiça e o juízo pertencem somente a Deus no juízo executivo. Nós estaremos pura e simplesmente lá para testemunhar o grande libertamento do pecado. Então, queridos irmãos, nesse mesmo livro, na página 124, nós lemos o seguinte. Ok. Ao abrirem-se os livros de registro do juízo, é revista diante de Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos primeiros que viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessivamente, terminando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nome e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome é omitido do livro da vida, e o registro das suas boas ações será apagado do livro memorial de Deus. Veja, irmãos, no céu tem muitos livros de registro. Mesmo o livro da vida é um livro de quê? De registro, onde é registrado os nomes de todos aqueles que entram no serviço de Deus. O livro memorial, onde Malaquias diz a respeito deste livro, é um livro onde é relatado as ações dos homens. E antes do juízo executivo, nenhum pecado é eliminado do livro memorial de Deus. Vejamos, se eu, por exemplo, me converter ao cristianismo, o meu nome passa a entrar dentre aqueles que fazem parte da fileira do povo de Deus. E desde o momento em que eu me converto, se eu cometer um determinado pecado, roubei ou forniquei, ao lado do meu nome estará uma escrita: fornicador ou fornicou. Se depois de um tempo eu vir me arrepender do meu pecado e orar a Deus para que Ele me perdoe deste pecado que eu cometi, Deus não apaga o pecado, mas é colocado um perdão com um carimbo do sangue de Cristo, de que o meu pecado foi o quê? Foi perdoado. O apagamento dos pecados é feito no juízo executivo. No juízo que está a se decorrer, pecados são anotados, nomes são aceitos e nomes são rejeitados. Ainda temos tempo. Ok, então, queridos irmãos, uma questão que fica de bastante interesse é: o santuário terrestre era purificado, segundo o texto que nós lemos aqui, em Levítico 16:33, por causa das imundícias do povo de Israel. Por causa dos seus pecados, era necessário se fazer um sacrifício ou expiação em favor do santuário, em favor do povo, em favor da congregação e em favor do sacerdote.
Agora a questão que fica é, uma vez que no céu não tem pecado, por que se faria expiação no santuário celestial? E mais, em Daniel capítulo 8, versículo 14, é dito, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. De que seria purificado o santuário celestial, uma vez que nele não há pecado? Uma vez que o céu é um lugar que os professos pecadores, Lúcifer, juntamente com seus companheiros, foram expulsos de lá, porque é um local que não pode haver pecado. E de que seria purificado? Então, queridos irmãos, vejamos. Na página 105, este livro é um resumo do livro Grande Conflito, no capítulo O Grande Dia da Expiação. Em alguns livros está assim. Então, ou o Grande Dia do Juízo de Deus, não é? Então, eu estarei lendo muito este livro. Normalmente, as citações dele estão mais no Grande Conflito, não é? Então, como é um resumo e apresenta as coisas assim de forma cronológica, razão pela qual eu estarei lendo continuamente. Por que deve-se fazer expiação pelo santuário celestial? Então, eu vou ler. Aqui diz assim: por 18 séculos, essa obra de administração continuou no primeiro compartimento do santuário. Desculpem. O sangue de Cristo, pleiteado em favor do crente arrependido, garantiu seu perdão e aceitação do Pai. Mas seus pecados ainda permanecem nos livros de registro. Aquilo que nós falamos. Como no serviço típico, havia uma obra de expiação no final do ano, semelhantemente, antes que a obra de Cristo para a redenção dos homens se complete, há também uma obra de expiação para retirar o pecado do santuário, do celestial. Este é um serviço que começou quando os 2.300 dias terminaram. Naquela ocasião, conforme predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no Santíssimo para realizar a última parte de sua obra solene, purificar o santuário. Como antigamente, os pecados do povo eram pela fé depositados sobre a oferta pelo pecado e por meio do seu sangue transferido em figura para o santuário terrestre, ou seja, antigamente os pecados eram transferidos para o santuário terrestre por meio da fé. Ele enfatiza dizendo: depositado os pecados dos que arrependeram, assim, no novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé depositados em Cristo e transferidos de facto, de forma real, para o santuário celestial. Então, quando nós confessamos um determinado pecado, é transferido de um modo literal para o santuário celestial. E como a purificação típica do santuário terrestre efetuava pela remoção dos pecados pelos quais havia sido poluído igualmente a purificação real do santuário celeste deve ser realizada pela remoção ou apagamento dos pecados que lá estão registrados. Então, irmãos, o santuário celestial estará sendo purificado dos pecados que neles foram o quê? Foram o quê, irmãos? Registrados. Conforme dissemos, os pecados não são apagados, mas são registrados e concedidos perdão. Quando Cristo terminar essa obra de expiação, então o santuário vai ser purificado, ou seja, Deus vai apagar do seu livro todos os pecados que foram cometidos, cujo pecador pediu perdão do seu pecado. Prosseguindo, mas antes que isso possa ser realizado, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento do pecado e da fé em Cristo, tem o direito aos benefícios de sua expiação. A limpeza do santuário celestial, portanto, envolve uma obra de investigação, uma obra de julgamento. Esta obra deve ser realizada antes de Cristo, antes da vinda de Cristo para redimir seu povo, pois
quando ele vier, sua recompensa estará com aqueles, estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, Jesus, ao vir sobre a terra, não virá mais para julgar. O julgamento está a ocorrer agora no santuário celestial. E quando terminar esta obra de juízo, ele vai eliminar os pecados daqueles que pediram perdão. E ele virá para dar a cada um segundo o pecado que ele cometeu. Então, irmãos, assim como no dia da expiação, no tempo que nós lemos, quantos bodes haviam trago naquele momento? 2 bodes, não é isso? Um bode que era usado para se fazer expiação pelo pecado do povo e pelo pecado do sacerdote. E o segundo que era usado para também se fazer expiação pelo pecado do povo. Um era morto e ele era enviado para onde? Para o deserto. E o relato bíblico, no versículo 21, nos disse que era dado a um homem designado, irmãos. E este homem designado, segundo o livro Spalding Maguen, volume 1, página 11, era um homem que era preparado naquele ano. Desde o princípio do ano, o homem designado era preparado para esta obra que ele poderia realizar. Tanto em questões físicas, tanto em questões espirituais. Então, era um homem muito bem preparado. Tinha que ter mesmo um porte físico diferente dos demais da congregação. Porque este homem encaminhava o bode pelos chifres até o deserto. E, primeiro, a preparação dele consistia não apenas em aspecto físico e espiritual, como também teria que ser alguém que conhecesse bem o caminho do deserto. Porque o deserto é um local que não tem becos, é um local assim aberto, para não correr o risco do homem designado levar o bode para um determinado local e ele próprio se perder no deserto. Então, ele era preparado de tal forma que tinha que conhecer muito bem o deserto na qual ele levaria o bode expiatório ou bode emissário. Então, queridos irmãos, este homem designado pegava o bode Azazel pelos chifres e o levava para o deserto. E tinha que ser um local muito distante, porque se o bode emissário voltasse no acampamento, a expiação era tida como nula. O pecado de Israel não era considerado como sendo um pecado perdoado. Então, o homem designado, preparado durante um ano, pegava o bode pelos chifres e encaminhava-o muito distante no deserto. E lá o bode se dispersava e ele voltava. Dentro do antítipo, o bode expiatório representa quem, irmãos? Representa quem? Representa Satanás. Muito bem, não tenhamos medo. Vamos ser participantes. Confirmação. Cristo e seu santuário, página 6, 106, diz assim: viu-se também que enquanto a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, o bode emissário tipificava Satanás, o autor do pecado, sobre o qual os pecados do verdadeiro penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, em virtude do sangue da oferta pela transgressão do pecado, removia os pecados do santuário, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, em virtude do seu próprio sangue, remover os pecados do seu povo do santuário celestial, ao encerrar-se seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do julgamento deve suportar toda a penalidade final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim, Satanás será banido para sempre da presença de Deus e de seu povo, e ele será apagado da existência da destruição final do pecado e dos pecadores. Então, queridos irmãos, o bode emissário tipificava quem? Satanás. E quem representa o homem designado? A última geração. A última geração, queridos irmãos. Por intermédio do nosso testemunho, nós vamos declarar abertamente de que a lei de Deus pode ser observada. Tenho mais 5 minutos. De que Satanás
é culpado e que todo o pecado que a humanidade cometeu deve recair sobre quem? Sobre ele. Então nós devemos estar muito bem preparados, conhecer muito bem o caminho. Quem é o caminho, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Conhecer muito bem o caminho, viver num regime alimentar estrito, estarmos preparados físico e espiritualmente, de modo a levarmos Satanás para onde? Para o deserto, que representa a terra desolada. Então, queridos irmãos, eu vou ler a última citação, página 131 deste livro, para terminar, não é, com este resumo que eu fiz sobre o dia da expiação. Então, queridos irmãos, primeiro ponto, diante de tudo isso que está a ocorrer, a nossa consolação é: ninguém deve considerar os seus defeitos incuráveis. Deus dará fé e graça para vencê-los. Amém? Amém. Amém. E a profetisa continua dizendo: vivemos agora o grande dia da expiação. No serviço típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, todos eram obrigados a afligir suas almas pelo arrependimento do pecado e humilhação diante do Senhor, para que não fossem extirpados do povo. De igual modo, todos os que querem que o seu nome seja conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que nos restam, afligir suas almas diante de Deus em tristeza pelo pecado e em verdadeiro arrependimento. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado por lado. Há uma guerra intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que lutam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Nós não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não compensarão a falta dessas qualidades em outros. Embora todas as nações devam passar em juízo perante Deus, Ele examinará o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo como se não houvesse um outro ser na terra. Todos devem ser examinados e achados sem manchas ou rugas ou alguma coisa semelhante. Irmãos, solenes são as cenas relacionadas à obra final da expiação. Momentosos são os interesses neles envolvidos. O julgamento está agora passando no santuário celestial. Há muito essa obra está em andamento. E em breve, ninguém sabe quão breve, passará ele aos casos dos vivos. Então, queridos irmãos, quando a obra do juízo investigativo terminar, o destino de todos terá sido decidido pela vida ou pela morte. O tempo de graça termina pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens. Então Cristo vai declarar: quem é justo, faça a justiça ainda. E ela continua: os justos e os ímpios ainda estarão vivendo sobre a terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo, comendo e bebendo, inconsciente de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Silenciosamente, desapercebido como ladrão de noite, chegará a hora decisiva que determinará o destino de cada homem, sendo retirada para sempre a oferta de misericórdia aos homens culpados. Vigiai, pois, para que de repente ele não vos encontre o quê? Dormindo. Então, queridos irmãos, a obra de expiação que está ocorrendo, quando terminar, os seres viventes ainda estarão vivendo sobre a terra em seu estado normal. Quando Noé entrou na arca e a arca se fechou, passaram-se 7 dias e o povo comia, bebia, casava-se, dava-se casamento, sem saber que a sua decisão já havia sido o quê? Decidida, definida. Também quando Cristo terminar a sua obra, nós estaremos comendo, bebendo, casando, construindo, sem saber se a obra de expiação fez o quê? Terminou.
Então, queridos irmãos, esta obra é muito solene. É muito solene. Fizemos aqui um resumo, irmãos. Mas os pais perguntavam aos filhos. Vamos supor, na nossa época, Joãozinho, tem algum pecado? Não, papai, já confessei. Maria, cometeu aí algum pecado? Era perguntado a todos os filhos de casa. Pois que se algum tivesse algum pecado que não confessou, era extirpado do meio do povo. Se alguém tiver algum pecado não confessado, acariciado, infelizmente, não subsistirá no último grande dia. Então, queridos irmãos, esperamos que o Senhor nos abençoe e nos dê compreensão quanto ao assunto estudado.